Não tá tudo tranquilo, não tá tudo beleza. Você já viu aí na thumbnail, eu preciso conversar, eu preciso desabafar com vocês, trocar uma ideia. Esse vídeo é para todos e para ninguém. Sobre quem já abandonou, quem já foi abandonado, quem já se sentiu insuficiente ou fez o outro se sentir assim, sobre luto, enfim, sobre tantas coisas, sobre mim, sobre você. Como eu disse, para todos e para ninguém. Bom, e antes de a gente começar esse nosso bate-papo, essas minhas confissões, reflexões, etc., já vou deixando logo claro, avisado aqui para você que frequenta o canal. Sim, eu sei que eu estou devendo o vídeo de... Ele já está gravado, vai sair em breve, fica aí que na semana que vem ele está aqui no canal, o vídeo do Quarteto Fantástico, beleza? Bom, vamos lá pro tema. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Thiago de Barni, professor, sim, professor, apesar de demitido, sim, tá aí na thumbnail, né? Depois de 12 anos, né, no mesmo colégio, o Colégio Nossa Senhora da Misericórdia, na Tijuca, lá no Rio de Janeiro, fui demitido. Foda-se. Ih, rapaz... E aí, eu queria pensar um pouco com vocês e conversar comigo mesmo, deixar esse registro aqui no canal, sobre essas questões, né? Sobre a questão do abandono, do não se sentir suficiente, da nossa relação com o trabalho, pertencimento, identidade. Também recentemente, aí já está fazendo 3 para 4 anos que eu e minha esposa a gente está separado, né? Morando no Rio, morando em Friburgo, enfim... Tem questões assim que estão meio que acontecendo na minha vida que me fazem pensar um pouco sobre vários aspectos. Assim, um parênteses aqui, esse vídeo é um vídeo mais vlog cru, sabe? É um vídeo com menos edição, menos firula, menos gracinha, inserções e tal. É um bate-papo entre mim e você, pensando todas essas questões, né? De luto, abandono, identidade, trabalho. Quem nunca pediu demissão? Quem nunca foi mandado embora? Quem nunca terminou um relacionamento? Quem nunca teve um término jogado na sua cara? E tantas outras questões que resvalam essas outras, né? Bom, seguinte, um breve contexto, né? Eu me formei em filosofia em 2011/2012, né? No Mosteiro, Faculdade de São Bento. Pensei em seguir a vida monástica, né? Fazer teologia, filosofia. Para a sorte dos meus alunos, meus amigos e também da minha esposa, eu não segui a vida monástica, fiz só filosofia, só entre aspas, né? Com bacharelado e licenciatura, agora estou na graduação de psicologia. E aí, assim, a questão, vamos começar logo pela essa questão da demissão. Eu, nessa minha vida aqui de professor, eu já pedi demissão e fui demitido pelo menos uma meia dúzia de vezes aí. Acho que pedi demissão, pedi 2 vezes e outras 4, sei lá, eu fui demitido. E todas as demissões foram muito interessantes em termos de pensar a mim mesmo. Mas essa última foi interessante. E aí eu já chamo aqui o primeiro suporte, digamos assim, para a nossa conversa, que é ele, Friedrich Nietzsche. Sim, Friedrich Nietzsche, para a gente pensar essas questões de luto, término, seja de relacionamento, seja a morte de alguém, a perda do emprego, ou um relacionamento, ou uma pessoa de fato, a morte de fato, biológica, etc., são términos, né? São fins de ciclo. E tem uma ideia, né, que a gente também pode chamar aqui Freud, né? Sigmund Freud. Freud tem a ideia, né, na noção do alemão mesmo, Feuerbach, né? Feuerbach, trabalho. A ideia do luto como trabalho. E tem uma perspectiva do luto que é muito interessante, que é a ideia de tempo. O luto tem a ver com um tempo futuro que jamais será vivido. O luto tem a ver com a noção de tempo futuro que jamais será vivido. É aquele namoro que foi encerrado e você não vai saber o futuro. É aquele emprego em que você estava que você não vai mais saber e não vai mais viver a progressão dessa carreira. Os alunos que você não vai mais encontrar. Então tem uma dimensão no luto que é uma dimensão do imaginário, né? De um tempo que iria vir, que já estava meio que acomodado esse futuro, esse tempo, e ele é cessado, ele é interrompido, há uma cisão, há uma fratura, uma ruptura. E pensando em Nietzsche, né, que foi o primeiro que a gente chamou aqui, acho que é preciso chamar a ideia de amor fati. Amor fati. O amor ao destino. E aí é preciso entender em Nietzsche, e aí eu falo para mim, falo para você, que assim, é importante evitar a chave ou a armadilha do ressentimento e da culpa. A culpa do outro que me demitiu, o que foi que aconteceu, quem quis o meu lugar, quem tramou contra mim, etc. Ou do ressentimento, o que foi que eu fiz, minha culpa, minha máxima culpa. Acho que é um raciocínio meio judaico-cristão que acontece logo de pronto, né? Tá, mas o que aconteceu? O que houve?
Quem fez isso? Por que fez isso? Eu fiz alguma coisa? Você fez alguma coisa? Tá entendendo essa chave do ressentimento e da culpa? E Nietzsche nos convida a não cair nisso. Nietzsche nos convida à ideia de amar o destino. E aí tem uma questão fundamental, que é a questão da coragem. Eu quis ser demitido. Eu quis assim. Eu agi para que isso fosse acontecer. Eu agi para que a decisão da minha demissão fosse colocada na mesa pelos meus empregadores. Eu quis assim. O término do relacionamento, sendo você que terminou ou não, a outra pessoa e etc. Você quis assim. Pensa bem. Pensa com cuidado. Passe em retrospectiva seus atos, palavras, omissões, etc. Você agiu para que esse momento, para que essa consequência se desse. Então, um jeito de a gente se sentir melhor com o que aconteceu, com essa interrupção, com essa cisão, com esse luto, é pensar assim: eu quis assim. Nessa lógica, eu, você, nós nos tornamos um pouco mais senhores e menos vítimas dessa condição, seja do término do relacionamento, do emprego, da demissão e etc. Então a ideia de Nietzsche de amor fati, amar o destino, e um sim para a sua vontade de potência e um dizer sim, eu quis assim, ajuda a gente a enfrentar um pouco melhor e com um pouco mais de autonomia e menos vitimismo essas questões da nossa vida. O que você acha? E aí o que eu queria chamar a atenção para um outro ponto, eu chamo um terceiro pensador aqui, que é Karl Marx. Sim, Karl Marx, para a gente falar de trabalho. Tem uma armadilha aí, né? Muito da nossa identidade, eventualmente da nossa dignidade, tem a ver com o trabalho. É comum a gente se apresentar com a nossa profissão, com o nosso labor, com o nosso fazer, né? Ninguém se apresenta assim: eu sou Iribarne, Thiago Iribarne, criativo, imaginativo, sei lá, neurótico, psicótico, não sei, ninguém se apresenta assim. A gente geralmente se apresenta assim: eu sou Thiago, professor. Tá, mas o que você faz? Eu sou psicóloga. Eu sou professora. Isso é interessante e ao mesmo tempo perigoso, né? Nós temos que ter em mente que, de alguma forma, como diz, né, Karl Marx, que o trabalho é não natural. Esse trabalho do mundo do capital, do neoliberalismo, ele nos aliena eventualmente da nossa própria criatividade, da nossa própria natureza bela, poética e etc. Nos separa de nós mesmos, é uma parte, 1/3 ou 2/3 do nosso dia em que nós estamos não vivendo e vivemos esperando a hora feliz, o happy hour. Tá dando para pegar a minha linha de raciocínio? Tem uma ideia assim de que eu não fui suficiente, de que você fracassou no seu relacionamento, você fracassou porque foi demitida, você deixou de ser porque foi desligada, porque teve um término. Não. Não. É preciso resistir a essa ideia de simbiose, né? Seja com o outro, porque quando termina um relacionamento há uma fissura, uma cisão do nós. E agora tem o eu, ela, eu, não tem mais o nós. E no trabalho também tem um pouco isso, né? Você deixa de ser professor quando é demitido? Obviamente que não, mas há uma certa pressão, uma coerção social no demitido, no desempregado. Há um estigma. Eu agora, gravando esse vídeo, estou desempregado, com seguro-desemprego. Eu resisto à ideia de encher a minha vida, de encher a minha agenda com colégio, tempo, hora e etc. Eu estava nesse colégio que eu tinha lá 9, 10 tempos ali e estava bem para sobreviver. Tinha ali o meu salário e tal e decidi não buscar outras coisas, buscar eventualmente estágio e tudo mais para ter tempo livre. Tempo para mim, não ocupar o meu tempo só com trabalho, correção de prova e etc. Bom, mas enfim, esse não é o tema é outro. Essa questão do trabalho, da alienação, da identidade, da coerção social, da dignidade, e aqui é muito importante, do estigma social. O estigma daquele que não trabalha, daquele que não produz. A minha condição é de privilégio. Né? Eu tenho o seguro-desemprego, eu tenho as minhas finanças, eu tenho meus rendimentos que vão me manter pelo menos um ano. Se eu não quiser trabalhar, eu não trabalho, eu tenho uma posição de privilégio, eu sei disso, mas me faz pensar nessa noção do estigma, né? Tem vários ritos sociais, ir lá na Caixa Econômica, ver fundo de garantia, fazer rescisão do contrato, sindicato, empresa. Todos esses ritos são ritos que guardam em si certa humilhação, certo estigma, a ideia do inútil, do desempregado, daquele que foi dispensado, daquele que não é mais adequado, adequada. Olha que cruel essa ideia, né? Já é uma dor a fissura, o luto,
Aí você já tem um pensamento judaico-cristão que é quase que automático, né? O que eu fiz? Eventualmente você não fez nada de errado. Eventualmente é só uma outra coordenadora, alguém querendo o seu emprego, ou amigo de alguém que tem para entrar na sua vaga, ou só a empresa que está passando por uma reformulação. Acredito que talvez seja esse o meu caso, talvez o meu colégio esteja ficando mais confessional e precise de um professor de filosofia e de sociologia mais confessional, e eu jamais seria essa pessoa. Jamais. E o colégio saberia disso, ou sabe disso, então vamos encerrar aqui para não me fazer sofrer e etc. Aconteceu também num outro colégio que eu dava aula, também um colégio religioso, a questão política e tal, e sofrimento, Bolsonaro, extrema-direita e os alunos, pais da Opus Dei e tal. Vamos desligar esse sujeito, porque ele pode dar problema e ao mesmo tempo ele sofre. Eu sofreria, né, nesses dois cenários. E pensar essa questão da estigmatização, da coerção social e essa identificação da dignidade, da natureza do sujeito a partir do seu fazer laboral, cara, isso é uma armadilha cruel. É uma armadilha cruel porque o outro, o desempregado, o desvalido e etc. se torna um pária social. A mulher que não trabalha, sobretudo o homem que não trabalha, numa certa ideia de masculinidade tóxica. Então, assim, essa demissão me fez pensar em vários pontos que a gente alinha aqui, né? O Freud, o Nietzsche, o Marx, mas também me fez pensar em sentido existencialista. E aí, para fechar essa ideia, né, do existencialismo, eu chamaria aqui vários pensadores dentro dessa lógica, mas não dentro dessa caixinha do existencialismo. Eu chamaria aqui o primeiro que está aqui a imagem aqui atrás, né, do fazer-se, que seria um pouco ali alinhando a ideia de Michel Foucault. Michel Foucault fala da ideia do cuidado de si. Pessoa, você que está aqui comigo até agora, que passou por momentos de demissão, de luto, de término de relacionamento, seja você o agente ativo ou passivo nessas realidades, nessas situações, cuide de si. Né? Existem várias instâncias e esferas do cuidado de si, a esfera material, a esfera biológica, a esfera espiritual, religiosa, mental. O cuidado de si é muito importante e dentro dessa lógica do cuidado de si é importante ter uma rede de apoio, é importante não colocar todo o sentido da nossa vida em um relacionamento, seja ele afetuoso, afetivo ou laboral. Tudo nosso dentro de uma mesma caixinha, dentro de uma mesma gaveta, em que as coisas não dependem de nós, é um perigo, né? Então, o Foucault chama a gente para esse cuidado de si. Eu também gostaria de chamar aqui Albert Camus. Albert Camus, para a gente imaginar, né? Se ferrou, pegando o mito de Sísifo, desculpa o trocadilho, mas assim, se a vida é angústia, se a vida é náusea, se a vida é um absurdo, e a gente é condenado a viver essa vida sem sentido, empurrar uma pedra morro acima para vê-la rolando morro abaixo, como a gente resiste? Como a gente se impõe? Ainda estou aqui, né? Sorriam. É preciso imaginar Sísifo feliz. Se os deuses nos dão uma pena sem propósito, sem sentido, tal qual a de Sísifo, achando que isso vai ser dor, crueldade, sofrimento, sorria, se alegre, dance, cante, celebre. Agora eu vou poder eventualmente escrever o livro que eu queria escrever, a peça de teatro, eu vou poder, sei lá o que eu vou poder fazer, eu vou ter mais tempo para mim nesse pequeno hiato, eu vou poder repensar a mim e a mim mesmo, entender que eu quis assim, como disse lá em Nietzsche, mas ao mesmo tempo para a gente não se tornar passivo, reativo, ressentido e culpado na vida, é preciso alegria, é preciso dança, é preciso que sejamos Sísifos felizes. E assim, acho que para fechar, eu acho esse raciocínio, deixa nos comentários, você já terminou um relacionamento? Foi aquele que terminou ou com quem se terminou o relacionamento, foi demitido, pediu demissão, passou por um processo de luto? Como é que é a sua relação com o tempo, com a cisão? Para fechar aqui, eu queria trazer a ideia das escolas helênicas, né, ou helenísticas, né, e a ideia da ataraxia, a imperturbabilidade da alma. É um conceito fundamental às 4 escolas, né, estoicismo, epicurismo, cinismo, ceticismo, né. O que é essa imperturbabilidade da alma? Tem uma relação direta com a lei natural. O que é a lei natural? Aquilo que está fora de mim. A matéria-prima da filosofia é a vida, é o sujeito. Então você não pode pedir nada para o filósofo que não seja a própria vida do filósofo. Então, como a matéria do escultor
é o mármore, o bronze, etc. A matéria do filósofo é a sua própria vida, o fazer-se a si mesmo. Então, dentro dessa lógica do fazer-se a si mesmo, da ataraxia, da lei natural, tem uma ideia assim: ocupe-se de viver. O que tem a ver a ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma, com respeito à lei natural? Tem a ver com a ideia de controle. Você controla quando você é contratado? Quando você é demitida? Você controla quando o seu namorado vai terminar um relacionamento com você? Ou quando você vai ter o desejo de passear por outros corpos, de trair? Nós não temos o real controle sobre aquilo que nos é externo, eventualmente até sobre aquilo que nos é interno, os nossos desejos, medos, etc. Mas se perturbar com aquilo que eu não controlo, exemplo, a decisão da empresa de me demitir, eu não tenho controle sobre isso. Eu falo com os meus alunos, eu peço um parênteses aqui, uma licença a você, falar com os meus alunos, com os meus colegas de trabalho. Muito obrigado a todos que passaram por minha vida, que me permitiram tocar, atravessar e ser atravessado. E eu, volta e meia, quando dava existencialismo para os meus alunos, eu falava, né? Essa é a nossa última aula. Esse é o meu último vídeo. Porque o futuro é uma expectativa. O futuro, assim como o passado, não tem consistência. A vida é um dia. A vida é o presente. Eu não posso esperar para ser um bom professor amanhã, porque amanhã não existe. Eu não posso, e você não pode esperar para ser uma boa namorada, um bom namorado amanhã, porque o amanhã não existe. Ser um bom filho, ser um bom profissional. Então eu falava com os meus alunos, né? Essa é a nossa última aula. Essa é a nossa última aula. Esse é o meu último vídeo. Porque a perspectiva de que eu irei acordar, de que você irá acordar amanhã, é uma perspectiva, é uma fantasia, é um sonho, é um desejo. Nada, absolutamente nada garante, já diria David Hume, a noção de causa e efeito, esse vício, esse hábito nosso de ligar causa e efeito. Fui demitido. Estou aqui fazendo esse vídeo desabafo, quase um vídeo terapia, né? Igual uma escrita terapêutica, pensando e elaborando, reelaborando junto com você, junto dessa perspectiva de luto, trauma e etc, né? É importante falar, é importante dizer sobre, para ressignificar as questões. Bom, esse vídeo já está ficando longo demais, então aqui eu vou fechar com essa ideia de ressignificação, de elaboração. Como eu falei, esse vídeo é quase que uma escrita, um vídeo terapêutico, e a ideia de falar sobre é muito importante. A gente não tem esse hábito de falar e comemorar as pseudo-derrotas. Esse é um vídeo de celebração da demissão, não é um vídeo de lamento da demissão. É um vídeo de celebração do término, de uma nova abertura, do assustador e do assombroso e do terrível que é essa imensa possibilidade de uma nova rotina, de uma nova vivência, de tudo acontecer, inclusive nada. Esse vídeo ele tem essa perspectiva aqui no canal de ser um marco e de também lembrar para mim, para você e para gente que é preciso celebrar a vida, inclusive celebrar e falar sobre a dor, sobre o sofrimento. A gente às vezes é ensinado e aprende a silenciar a dor, guardar a dor, sobretudo numa noção de masculinidade tóxica ou masculinidade frágil, né? Eu não choro, eu não sofro. Imagina um homem que tem vergonha de dizer que foi demitido. Obrigado, Andréia, obrigado aos meus amigos e amigas que me ouviram falar sobre isso tanto tempo assim, né, sobre a questão da demissão e tal, e elaborar e etc. Porque é comum, né, você ver em filmes e séries o homem que finge que vai para o trabalho porque tem vergonha de si, do mundo e do outro, por estar nesse estigma do desempregado, do sei lá o quê. É muito triste, né? Então, assim, esse último momento aqui do vídeo é um convite a você a cuidar de si, da sua saúde mental e, sobretudo, a falar e talvez, quem sabe, celebrar. Sísifo feliz, lembra? Sísifo feliz. Dance, cante, celebre o término, celebre a vida vindoura, celebre o abismo, o absurdo, o desconhecido que se abre quando há um término, seja esse término qual for. E aqui
eu deixo o meu muito obrigado a você que ficou até aqui nesse vídeo. Deixa aí nos comentários suas experiências com término, seja de demissão, relacionamento, mortes, enfim, deixa aí nos comentários como que você elaborou, você fez terapia, não fez, ainda é uma questão para você, esse futuro não vivido, essa possibilidade não executada, que não chegou, enfim, e é preciso, como eu já disse lá no início, além de luto, dor, sofrimento, abertura, dança, regozijo, e que sejamos Sísifos felizes. Sísifos felizes, porque já que a vida não tem sentido e nada está realmente no nosso controle, cabe a nós dançarmos, celebrarmos com serenidade, com tranquilidade, também sem muita mania, sem muita euforia, mas com a serenidade e com a tranquilidade de que não controlamos. Isso é lindo, isso é maravilhoso e todo término guarda em si, por óbvio, um novo ou vários recomeços. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Deixa aí nos comentários a sua experiência, a sua vivência. É isso, gente. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. E tô botando currículo aí, tá? Se souber, professor de filosofia, sociologia, só falar. Valeu, tchau. Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.